Olá! Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o livro de texto do SEM, um curso em milagres. E neste vídeo vamos tratar da seção 4, a cura como liberação do medo, do capítulo 2, a separação e a expiação. Essa seção é composta de 5 parágrafos. Vamos lê-los e fazer alguns comentários, segundo o nosso entendimento. Toda a cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada, apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar, e a crença em que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Então, isso daqui já começa a, vamos dizer assim, ir contra a um conceito comum que nós temos. O corpo responde à mente. E a enfermidade acontece primeiro na mente, para depois manifestar no corpo. Então, não é o corpo que comanda a mente. É a mente que comanda o corpo. Mas, por nós estarmos muito focados no plano material, essa é a impressão que nós temos. Nós vamos no sintoma, no efeito, e não vemos a causa que fez aquele sintoma aparecer no plano físico. E aí ele descreve aqui, continuando: toda distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. A matéria, vamos dizer assim, ela é inerte por si. É a mente que age na matéria. Mas isso aí é de difícil aceitação, porque por exatamente estarmos focados no plano material somente, isso não é percebido. E nós damos realidade a este mundo somente pelo lado físico. E esquecemos que quem, vamos dizer assim, comanda este mundo é a mente. Então vamos continuar. Esse erro pode tomar duas formas. O erro qual que é? Que a matéria tem capacidade criativa, a qual a mente não pode controlar. Esse é o erro. Então ele pode tomar duas formas. Que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, o único nível de criação, não pode criar além de si mesma,
nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Então a mente não pode criar além de si mesma. Ela está inserida em si mesma. Só a mente pode criar, porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior, que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. Aqui é onde está a nossa dificuldade de aceitação no que ele vai dizer. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidade corporais são reafirmações de princípios mágicos. Então aqui ele está acabando com toda a nossa crença que nós temos na questão da cura, que na verdade não é cura. A gente fala que remédio é uma coisa que remedeia e não cura, mas a gente acredita que ainda pode ser curado através de remédio, por isso que ele chama de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. Ou seja, aqui ele já está dizendo que o corpo não faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Segundo ele aqui, são os próprios remédios. Contudo, aqui ele dá, vamos dizer assim, uma trégua para nós. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos sejam mal. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura vem de alguma coisa de fora. Então, o que ele está querendo dizer? Isso não só acontece só com a questão da enfermidade, pois na nossa condição projetiva, sem consciência dos planos internos de funcionamento da mente, a gente acredita que toda solução para nós está fora, ou todo mal que nos acontece também está fora. Aqui nesse caso, nós estamos lançando mão da cura através de remédios, vamos dizer assim, que eu chamo de paliativos, mas que não curam, e sim remediam. Então, esse é o nosso estado, vamos dizer assim, comum, em que, pela projeção, tudo acontece fora, tanto como o problema ou a solução. Então, quando eu falo problema, que eu acho que
eu não sou feliz por causa de uma determinada situação, ou que eu vou me curar porque lancei a mão de um remédio. Isso tudo está no plano externo, no plano material, e essa é a nossa visão. Mas vamos continuar. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou doente é fazer algo que aumente seu medo. Ou seja, uma pessoa que se julga que está doente e você não lhe dá algo externo, um remédio, aí você vai aumentar o pânico dela, você vai aumentar o medo dela, ela vai ficar em pânico. É o que ele diz aqui. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. Então, pela mente estar com medo, igual diz no início, toda a cura é essencialmente liberação do medo. Então, a cura é a própria liberação do medo, mas se você está com medo, como é que você vai curar? E como é que você vai liberar de um procedimento externo? Se você não acredita que aquele ali pode não ser o modo melhor ou o modo correto que você deva proceder, lançando um recurso, lançando mão de recurso externo, como que ele diz aqui. Aquele que tem a mente disposta ao que não é certo. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induz a crença em que milagres são assustadores. Claro, se você está com medo, é impossível acreditar em milagres. E se por acaso ele acontecesse, você não daria nenhum crédito a ele, mesmo que você se curasse no plano externo, porque você não admitiria que isso poderia acontecer. E isso fica encoberto quando você lança a mão de algo fora, porque vem a camuflar o próprio milagre que poderia ocorrer se você tivesse fé nele. Mas vamos continuar. O valor da expiação não está, nós já explicamos sobre o que é expiação, em outros vídeos, o valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que o milagre, para atingir sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Todo objetivo do milagre é elevar o nível de comunicação e não descê-lo para aumentar o medo. Então aqui ele se adequa à nossa compreensão. E para mim isso é um ato de amor, pois para que nós não entremos em pânico, ele, vamos dizer assim, adequa a nossa compreensão mesmo e se restringe àquilo que nós podemos compreender. Então, quem determina o milagre seria a nossa mente aberta ao milagre.
Por isso que nós dissemos no início do vídeo que era um capítulo que iria contra as nossas crenças, nossas concepções, pois a crença somente no plano físico e material, ela é quase absoluta aqui. E não há abertura, que é o milagre. Mas o milagre, segundo o livro, é algo natural, que está acontecendo a todo momento, mas só que nós não o admitimos, ou não o vemos, pois estamos focados somente no plano material, ou como ele diz aqui, ao que não é certo, segundo o entendimento do contexto deste livro. A todos que me escutaram, até o presente instante, minha real gratidão e até um próximo vídeo, que continuaremos no parágrafo 5, a função do trabalhador de milagres. Até o próximo vídeo.